Oi pessoal, eu sou Alif Matias e seja muito bem-vindo ao Dica Literária. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma breve resenha de O Pequeno Príncipe. Bem pessoal, hoje nós vamos fazer uma resenha breve de O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. Eu acho que é mais ou menos isso, o meu francês não é muito bom. Mas é um livro, né? Vamos falar de um livro assim clássico, de um livro que tem muito a oferecer, de um livro que tem muita qualidade narrativa, de um enredo muito rico e de que no verso, né, no avesso desse enredo, nós temos muito sentimentalismo, muita subjetividade, muita lição prática que precisa ser entendida, que precisa ser compreendida. Bom, galera, nós vamos começar pelo enredo. Então, o enredo narra que um aviador se perde em um deserto, né? Em uma de suas viagens, a sua aeronave, né, seu avião acaba tendo um problema e ele cai e aí ele fica perdido, é um deserto tal, e nesse deserto ele encontra um garoto. E esse garoto faz perguntas a ele e pede que ele desenhe um carneiro. Ele desenha um carneiro e mostra, ó, dentro das poucas habilidades que eu tenho, isso daqui é um carneiro. Será que fica bom pra você? O garoto, não, isso não é um carneiro. E ele tinha desenhado o carneiro. Aí ele desenha, ele tentando, né, explorar a criatividade dele adulta, ele modifica tudo e desenha uma caixa e faz, né? E aí quando o garoto vê a caixa, fala, não, aí sim tem um carneiro, mas faz uns furos aí porque senão ele vai morrer sem respirar. E ele desenha uns furos na caixa para que o carneiro possa respirar. Olha só que interessante. E aí nisso ele faz perguntas ao garoto e o garoto faz perguntas a ele. Eles viajam por outros planetas, porque este garoto, ele tem, né, de viajar aí, até ele conta a história dele de viajar entre os planetas até chegar no planeta Terra, né? E ele fala da relação que ele tem com cada habitante de cada planeta, que são asteroides, são planetas pequenos, e apenas um habitante fica ali, né? Então ele passa por um bêbado, ele passa por um lampião, ele passa por um rei, ele passa por um contador de estrelas, ele passa por um punhado de planetas que tem pessoas ali que vivem, e essas pessoas têm características, e se nós pararmos para pensar, as características desses habitantes dos planetas são características que nós possuímos, né? Ou você é muito soberbo, acha que o poder está nas suas mãos, você é totalitário, uma pessoa que acha que pode, que manda, que tem o poder, que só você pode fazer isso. Tem gente na vida que é assim, né? Tem pessoas que na vida são assim. Tem as pessoas que estão jogadas na vida, embriagadas, seja lá qual for a sua embriaguez, aquilo que te tire os sentidos, aquilo que te roube a razão. Tem pessoas na vida que são assim. Se você está assim, está na hora de despertar. Pessoas como o Lampião, que fazem trabalhos monótonos sem saber a razão, e acendia e apagava, acendia e apagava, acendia e apagava. Pessoas também que adoram uma burocracia, que não vivem sem burocracias, e que é aquela coisa rígida, sem sentimentos, de ficar contando e fazendo conta sem saber porquê também. Então ele faz críticas, assim, minúcias nos capítulos, que vão nos fazendo refletir. Quando o narrador inicia, que é o próprio aviador perdido, quando ele inicia essa narrativa, ele começa dizendo que quando ele era garoto ele fez um desenho, e esse desenho era uma cobra que tinha engolido um elefante, mas todo mundo falava que era um chapéu. E ele dizia, não, você não está vendo ali? A cobra engoliu o elefante. Então ele sempre argumenta de que o adulto não consegue ver, o adulto não consegue perceber, sentir as coisas como uma criança.
Então esse livro fala muito mais de resgate à sensibilidade. Esse livro fala muito mais de que o adulto, ele perde a noção, ele perde a mão daquilo que realmente importa, daquilo que realmente faz sentido para a vida, né? Traz sentido para a vida. E aí nessas andanças do Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe vai relatando para eles vão tendo um diálogo. Então o livro é todo baseado, né, nesse diálogo. Ora fala o Pequeno Príncipe, ora fala o aviador, e eles vão contando suas histórias assim, na medida que o livro vai progredindo. O Pequeno Príncipe narra que ao chegar aqui, ele encontra homens, muitos homens, e esses homens andam para lá e para cá, e pegam o metrô, e para onde eles vão, porque eles andam daquele jeito, qual que é o sentido de tudo isso. Ele começa a questionar, e o homem vai respondendo, o aviador vai respondendo para ele, de que eles estão indo trabalhar, de que todo dia essa rotina, de todo dia essa monotonia, eles andam assim, tão rápido, tão afoitos, tão apressados nessa vida. E olha só, o que é interessante também, né? Tem aquela questão da Rosa e de como a Rosa manipulava os sentimentos e as emoções do Pequeno Príncipe quando ele dá por si de que existia um roseiral cheio de rosas semelhantes à que ele tinha no planeta dele. Ele percebe que ela não é única. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando a gente trata disso, de que a rosa não é única. Existiam várias rosas, muitas rosas em um roseiral. Elas tinham características iguais, mas a rosa dele era diferente. Embora todas as rosas sejam iguais, cada uma é única e diferente, né? Tem essa relação de igual / diferente, né? São forças de oposição ali. Somos nós somos pessoas, somos seres humanos, e como seres humanos somos dotados das mesmas características, por isso somos iguais. Entretanto, somos únicos em nossa formação, então somos diferentes, nossa subjetividade é formada de forma diferente, então nós somos diferentes. E a questão toda é: cuide da rosa, ou seja, cuide de quem você ama, mas não cuide em demasia, não coloque em excesso uma força que talvez você não possa, porque ele guardava ela, ele blindava ela, né? Então é muito interessante observar isso também. Um outro personagem que é interessante e é chave dentro disso, né, é a raposa, que conversa com ele. Então, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. A frase central, em minha opinião, é a frase central do livro: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É até uma questão existencial. O homem é responsável por quem ele é. O homem é responsável por suas ações, né? Eu sempre cito aqui, já tenho citado aqui o Jean-Paul Sartre, e aí vem o francês trazendo esse conceito. Sartre era francês, né? Então o Espurret já busca isso também, de que nós somos responsáveis quando cativamos alguém, ou seja, a partir do momento que nós conquistamos o amor e a confiança de alguém, nós somos responsáveis por esse sentimento produzido no outro. Será que você já se viu assim? Será que você já pensou que você, essa pessoa, é responsável pelo sentimento produzido no outro a partir da sua ação? De que você é responsável pelo amor que o outro sente por você? Olha que coisa interessante, né? E a raposa diz isso para ele. Só que o que é interessante também é que ela diz que o processo de cativar alguém demora, é lento. É hoje, mais amanhã, porque amor não é sentimento, amor é construção, é isso que ela mostra. Então ela diz pra ele, né, hoje você não me cativou, mas você me cativa um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Então a gente vai se vendo todos os dias, e aí você vai me cativando e eu vou te cativando, e a gente vai viver junto. Então ela também faz uma crítica, né? É interessante saber de que ela sabe que quando existem passos, os homens estão chegando. E os homens fazem o quê? Caçam raposas. Então, com a quebra de confiança, com o medo, onde há medo, não há amor. Onde há medo, não há confiança. Onde há medo, não se cativa. Não é possível cativar.
né? Então não se dá para viver em regime de medo, as pessoas não conseguem confiar, não conseguem amar, não conseguem respeitar a quem temem, de forma a ter medo, né? De sentir ali angustiado, aquela angústia. Isso é muito legal. O livro termina mostrando que o garoto cativa o homem. O homem foi cativado e o garoto também foi cativado. Só que eles entendem que é a hora de partir, né? É hora do homem voltar, é hora dele voltar. O Pequeno Príncipe, ele cresce muito nesse processo do passeio, né? De toda a viagem que ele faz. Ele cresce muito e o homem também. Ambos crescem. O final é trágico. Eu não vou falar o final aqui, vocês leiam. Quando eu li pela primeira vez, eu fiquei muito chateado com esse final. Eu esperava algo diferente, mas aí veio porque é real. É o que pode acontecer realmente. Então leiam o final. Vocês vão talvez gostar, talvez se desapontar. Depois vocês comentem pra mim o que vocês acharam do final. Quanto ao gênero do livro, o gênero do livro, ele pode ser, ele está no limiar, vamos pensar assim, o limiar é uma linha, é uma faixa onde você pode ir para um lado e para o outro, está ali dividido, né? Você pode dizer que este livro tem o gênero novela ou pode dizer que tem o gênero fábula. O gênero fábula, porque nós temos animais que falam, certo? A raposa tem características humanas, a raposa é personificada. Ela está sob o efeito da personificação. Então nós temos ali um personagem animal que não tem características animais em sua razão. Ela tem um intelecto humano, ou seja, ela pensa, ela fala, ela organiza ideias, ela faz reflexões, certo? Novela. Por que novela? Porque quem caracterizou como novela disse que é novela por quê? É uma novela porque tem um enredo mais curto, menos conflitos, né? Então você fica ali num conflito único, que é resolver os problemas do Pequeno Príncipe e do aviador, ali um único conflito. Então, toda a trama se dá nisso, deles voltarem para os seus lugares de origem, tanto o Pequeno Príncipe como o aviador. E os espaços são espaços reduzidos, porque aquela viagem entre os planetas não é uma viagem real, é uma viagem figurativa. Então eles não estão fora do deserto, eles estão no deserto. Quem está contando que veio e passou por outros lugares foi o Pequeno Príncipe. Então a noção de espaço é restrita. O espaço é o deserto, né? O espaço na narrativa. Então espaço restrito, tempo restrito, porque não se passam anos, se passam dias, certo? Então tempo restrito, espaço restrito, conflito único, um único conflito ali para ser resolvido. Então, a partir dessas características, nós podemos dizer que é uma novela. A novela, ela tem espaços, tempo e conflito menor que o romance, tá? Menor que o romance, porque se ampliar, torna-se um romance. Então, nós aí teríamos um problema de gênero. Mas nesse caso, nós podemos dizer tanto que é uma fábula ou que é uma novela e que fica no limiar desses gêneros aí. Qual que é o campo de atuação? É a literatura, tá? Amplia sentido de palavra, traz plurissignificação das palavras, traz muito de uma linguagem conotativa, faz reflexões sobre a realidade. Então, é um recorte da realidade francesa, certo? Eu não consigo falar sobre o contexto histórico nem sobre o autor nesse vídeo, mas logo eu vou trazer. E aí, fiquem tranquilos, né? Porque nós vamos fazer, eu vou dividir os vídeos para não ficar muito longo. Mas é uma ótima indicação de leitura. Eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui nos cards, fazendo 12 indicações de leitura para um ano. E uma das indicações é O Pequeno Príncipe. É uma leitura que você não pode deixar de fazer. Um livro incrível. Leia, você vai gostar, certo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte e compartilha muito, por favor. Deixa todos os comentários que você puder aqui e me segue nas outras redes sociais. Esse foi o vídeo. Até mais.